Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4. Abraão, pai dos que têm fé. Em vista disso, qual a vantagem podemos dizer que obteve Abraão, pai da nossa raça? Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo de que se gloriar, mas não diante de Deus. De fato, o que diz a Escritura, Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. Quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É desse modo que Davi proclama feliz o homem a quem Deus creditou a justiça, independente das obras. Felizes aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Felizes o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Essa felicidade é só para os circuncidados ou é também para os não circuncidados? Nós dizemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça, mas quando é que lhe foi creditada? Quando já era circuncidado ou quando ainda não era? Certamente, não depois da circuncisão, mas antes. De fato, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. Assim, é que ele se tornou pai de todos os não circuncidados que acreditam, para que a justiça fosse creditada também para estes, e se tornou pai também dos circuncidados, daqueles que não só receberam a circuncisão, mas também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ter sido circuncidado, os herdeiros de Abraão, não por causa da lei, mas por causa da justiça da fé, que a promessa de receber o mundo em herança foi feita a Abraão ou à sua descendência. Se os herdeiros recebem a herança por causa da lei, a fé não tem mais sentido e a promessa fica anulada. De fato, a lei provoca a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A herança, portanto, vem através da fé, para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. De fato, a Escritura diz: Eu constituí você pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou, o Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. O que é ter fé? Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou e tornou-se pai de muitas nações, conforme foi dito a ele, assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos, e o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito: isso lhe foi acreditado, mas também para nós será igualmente acreditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos. Abraão, antepassado dos judeus, é o exemplo da gratuidade da fé. Ele foi considerado justo, não por ter realizado obras, mas porque acreditou em Deus. Como diz Davi no Salmo 32, Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, e a circuncisão se tornou um sinal externo da justiça, que ele já tinha recebido através da fé. Portanto, Abraão é pai de todos os que têm fé, tanto judeus como pagãos. Em vista da justiça que vem da fé, Abraão recebeu gratuitamente de Deus a promessa de tornar herdeiro do mundo. Ora, a promessa feita a Abraão permanece e é transmitida como herança a seus descendentes. Todavia, os autênticos descendentes e herdeiros são aqueles que Deus justifica através da fé, como fez com Abraão, e não os que se limitam a observar a lei. Ter fé é entregar a própria vida a Deus e esperar contra toda a esperança. Abraão acreditou
que ia ser pai, quando sua velhice e a esterilidade de Sara diziam o contrário. A justiça de Abraão é a fé confiante de que Deus pode realizar tudo o que promete. Nós também somos justificados por Deus quando acreditamos que Ele ressuscitou Jesus, Cristo, dentre os mortos, para nos livrar da morte e do pecado e nos dar vida nova.